Quando der a luzinha, acho que aparece para vocês um recado. Olá, pessoal. Então, vamos dar sequência aos nossos seminários de interações medicamentosas. Hoje a doutora Thais Gabriela Wagner, então, vai nos falar um pouco sobre uma das enzimas do citocromo P450, que é o CYP1A2. Thais, tudo contigo. Aí, então, vamos lá. Bom, trouxe de forma clara, assim, um pouquinho simples até, de acordo com aquele livro lá que a gente tinha sobre interações medicamentosas, né? Procurei algumas outras coisas por fora, mas foi pouco, tá? Então, o que o 1A2 faz, né? Ele é um membro da família do CYP1, né? Ele é principalmente envolvido no metabolismo de fase 1. A atividade metabólica é primariamente a hidroxilação e desmetilação dos compostos, e ele faz desintoxicação de compostos. Ele é responsável pela ativação metabólica de hidrocarbonetos encontrados na fumaça de cigarro e aminas. Portanto, ele tem sido associado à carcinogênese química, né? Isso, então, é mais uma coisa dele. É a principal enzima envolvida no metabolismo oxidativo da melatonina e das metilxantinas, como a cafeína e a teofilina. Aqui são as drogas, né, que são algumas drogas metabolizadas pelo 1A2. Então, a gente vê vários antidepressivos ali, a amitriptilina, os tricíclicos em geral, tem a fluvoxamina também, a mirtazapina e a duloxetina. Tem antipsicóticos com destaque para a clozapina, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela em si, e a olanzapina também. E tem algumas outras drogas, né? Aqui a gente pode destacar mais a cafeína, a tacrina, que era um antigo tratamento para Alzheimer. Não sei se estão usando hoje em dia. Não, começou, foi o primeiro e depois foi tirado de circulação, que dava muito para efeito, tá? Não se usa. A ondansetrona também, que é relativamente frequente para gente, né? Isso, a ciclobenzaprina também, a melatonina. Warfarin. Naproxeno. Isso. Então, são vários, né? Então, o 1A2, ele é expresso quase exclusivamente, assim, no fígado, sendo responsável por cerca de 15% da atividade do P450, do fígado. Tem baixa afinidade e alta capacidade no metabolismo de muitos medicamentos. E há uma variação da atividade metabólica do 1A2 relacionada à indução e inibição enzimática por meio de medicamentos concomitantes ou fatores dietéticos e ambientais, que eu vou falar um pouquinho mais depois quais são. Sobre polimorfismo, então, o gene do 1A2 está localizado no cromossomo 15, mas ele tem mais de 20 polimorfismos de nucleotídeo único, que eles colocam no livro como SNPs, que é a forma mais frequente de variação na sequência de DNA. Esses SNPs, eles têm sido associados a alterações no metabolismo de drogas, reações adversas a medicamentos e certos estados de doença. Aí ele traz alguns exemplos, né? Por exemplo, o genótipo 1A2-1F é conhecido por estar associado com aumento da indução do 1A2, enquanto o genótipo 1A2-1C com menor indução, o que pode afetar a probabilidade e intensidade das interações medicamentosas. Então, cada pessoa vai ter um desses genótipos e pode ter a ver com a intensidade dessa indução. O 1A2-1F e o 1A2-1C também estão associados à suscetibilidade de desenvolver discinesia tardia com a administração de antipsicóticos típicos. E o 1A2F, ele pode aumentar o risco de prolongamento do intervalo QT em pacientes tratados com altas doses de antipsicóticos. A fenotipagem genética de 1A2 não deve ser considerada para a prática de rotina, né? Porque não tem estudos que avaliam ainda o benefício disso. Então, daí o livro fazia a pergunta, né? Tem drogas que inibem, então, a atividade de 1A2? Então, sim. Né? Há vários inibidores potentes que, quando coadministrados com outras substâncias que dependem do 1A2 para metabolização, vão aumentar o nível plasmático dessas últimas, né? Podendo causar toxicidade. Então, a gente sempre tem que pensar, se inibe o 1A2, aumenta a concentração sérica e pode causar toxicidade.
Os exemplos de substâncias, então, que podem se levar a níveis tóxicos é a cafeína, a melatonina, a teofilina, clozapina, ciclobenzaprina, flutamida, frovatriptano, mirtazapina, naproxeno, ropivacaína, riluzol, tacrina, tizanidina, isomitriptano. Então, daquela lista, né, que eu passei antes. E dependendo da natureza e da janela terapêutica do medicamento, a inibição pode ser insignificante, por exemplo, a cafeína, a melatonina, ou potencialmente perigosa com consequências até fatais, né, como a clozapina, por exemplo. Eu coloquei uma observação, né, que a toxicidade da cafeína, ela pode ser até subrelatada, porque os médicos, eles não reconhecem as queixas de nervosismo, de tremores, de piora da ansiedade, por exemplo, como decorrentes de uma interação com o inibidor de 1A2, por exemplo. E um local que eu li dizia que a meia-vida da cafeína pode aumentar de 5 a 31 horas com a fluvoxamina. Então... Interessante, né? Vocês sabem que uma das principais causas de conflitos conjugais é cafeína, a falta, na verdade, a abstinência de cafeína no final de semana. E tem muita gente que toma café durante a semana no trabalho, quando era presencial, né? Toma café no trabalho, que sempre tem a moça que faz o café. Aí chega em casa final de semana, não toma café. E aí a mulher começa a achar que o cara tá brabo, tá irritado, não sei o quê, por causa dela. Durante a semana não vê ela, no final de semana vê a pessoa, mas tá sempre irritado, de mau humor, e às vezes é só abstinência de café, que pode acontecer de 12 a 36 horas depois que tu tomou a última dose de café. Tomei a última dose na sexta, sábado começa a ficar com dor de cabeça, irritado, não quero transar no sábado de noite, no domingo de manhã estou mais mal-humorado ainda, e se eu tomar um café, salvo o casamento. Igor, como eu sempre levo a sério as coisas, e o meu filho diz que eu sempre pergunto de onde é que eu quero saber a fonte. Isso é só brincadeira, o resto? Não, a garantia sou idiota. É abstinência, é dependência de cafeína, é abstinência de cafeína. Olha ali, ó, irritabilidade, tremor, ansiedade, que a pessoa pode associar justamente na época em que não está tomando café, que geralmente final de semana tem muita gente que não tem hábito de fazer café, passar café em casa, mas toma no trabalho. Aí faz abstinência de café no final de semana, que pode dar conflito conjugal. Mas aí, quando toma fluvoxamina, eu não entendi o que acontece. Não tem nada a ver com a fluvoxamina. Se tu tomar fluvoxamina com a cafeína, tu vai estender o efeito da cafeína e pode ser que diminua. Pode ser que diminua. Enfim, os toques vão ficar bem, então não vai ter isso. Diminui. Só que acho que sai mais em conta maneirar na quantidade de café durante a semana do que ficar tomando fluvoxamina para estender o efeito. A quantidade de cafeína que é considerada, existe uma média como álcool, assim como as doses padrão de álcool, será que existe uma média de dose de cafeína que é considerado uma coisa de média de adição? Desculpe a pergunta, eu não sei. Tem, mas eu não sei. Eu sei, mas isso é muito variável por conta da... Qual que é a quantidade de café que tu faz por dose, se é um café muito concentrado, menos concentrado, mas tem, eu acho que são acho que é tipo 2 a 3 xícaras por dia, algo assim. Interessante, tu vê que não é difícil a gente tomar tudo isso, né? Não, bem fácil. Interessante. Bem fácil. Tá bom. Okay. Legal. Vamos adiante. Vamos sair diagnosticando. Só para vocês prestarem atenção, é uma coisa que às vezes a gente não pergunta, né? Se o paciente consome café, cafeína, e como pode interagir com algumas medicações, né? Isso que talvez a Thaís ainda vá falar, ou se não a gente comenta depois, sobre o tabaco, né? Fora o tabaco, né? Que ninguém pergunta. Parece que não é doença psiquiátrica, inclusive. Imagine que se a cafeína, que ainda tem um potencial pequeno de inibição de 1A2, já tem um papel, pode reduzir, sei lá, vou chutar um valor aqui, sei lá, 5%, 10% a metabolização de alguns fármacos. Se 1A2 é responsável por 15%, mais ou menos, da metabolização hepática de alguns fármacos, daqui a pouco um cara que se encharca de café, ele pode reduzir até, sei lá, uns 10% a metabolização de alguns fármacos, né? Não vai inibir 100% o 1A2, mas inibe, né? Vejam como isso é complicado, às vezes a gente não pergunta. Legal. Vamos adiante, Thaís. Obrigado. Então, daí alguns inibidores, né? Lembrando que se inibe, aumenta a concentração. Então, as fluoroquinolonas, né? Ele dá destaque para a ciprofloxacina, a fluvoxamina,
E outras drogas, aí tem inúmeras, né? Mas depois eu vou falar das principais, assim, que é, por exemplo, Olha, contraceptivos orais, a fluvoxamina, e as fluoroquinolonas. olha o grapefruit ali de novo, né? Que é a toranja Uhum. e o pomelo. Ainda bem que ninguém gosta disso. É? Não, mas isso é bem frequente, pelo menos na literatura. Agora, Os ninguém fica. americanos que gostam, mas isso. Não, os Uruguai também, não É estão verdade. pomelo? Pô, pomelito, taça de los toros, porra, o negócio é bom pra caramba. Já tem no Brasil, né? A gente tem que cuidar se esses cítricos, tipo H2O, citrus e não sei o que, se não tem um pouquinho de pomelo também. Porque eu até fui dar uma olhada, porque eu não sabia o que era uma toranja. A toranja é um pomelo, só que é Uhum, um pomelo alaranjado, né? uhum. Então, é uma possibilidade. Não é da nossa cultura, nem toranja, nem o pomelo, mas aqui no sul, de repente, o pessoal da fronteira, pode ser que tome bastante pomelo, né? Então, tem que cuidar. Porque isso eu não acredito que uma garrafinha de pomelo vai inibir substancialmente 1 a 2, é uso continuado. Quando a gente fala em alimentos como café, o próprio suco de grapefruit ali e tal, é uso continuado, né? Não é É uma consumo inibição. diário, Sim, isso. sim, né? Sempre, né? Uhum. Vamos adiante. Então, sobre a fluvoxamina. Então, ao contrário dos outros inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ele é um potente inibidor de 1 a 2. E além do 1 a 2, ele é inibidor potente de 2C9 e de 2C19, e moderado de 3 a 4 e de 2D6. Então, quando ele está em conjunto com o haloperidol, a clozapina, imipramina, tizanidina, teofilina, ele aumenta o nível dessas drogas devido à inibição enzimática. E no caso da clozapina, a fluvoxamina, ela deve ser até evitada, porque ela inibe todas as principais vias metabólicas da clozapina. O livro coloca que 50 miligramas de fluvoxamina por dia pode resultar numa toxicidade da clozapina. E demonstrou aumentar as concentrações séricas da clozapina até 10 vezes. Então, né, a gente vê que isso eu já vi na prática, né, a fluvoxamina junto com a clozapina, e eu não fazia ideia de como isso era perigoso, né. Tá na bula. Tem na bula das duas medicações, tanto da fluvoxamina quanto da clozapina, para não usar essa interação. Mas vou dizer para vocês que às vezes é interessante essa associação. É um jeito de a gente fazer sinergismo. Que aumentar um pouco a disponibilidade sérica da clozapina sem aumentar a dose, Uhum. tu pode dar uma dose baixinha de fluvoxamina, mas tem que monitorar. Tem que Fluoxetina monitorar. também, a gente acaba fazendo isso, não é tanto, né? Mas a fluoxetina também faz isso, não faz? A fluvoxamina é mais intenso, É né? mais intenso. É. Deve ser outra via, né, mas pode ser que sim, da fluoxetina. Tem que dar uma olhada, porque eu tenho uma impressão que isso acaba que a gente. Até vou depois dar uma olhada ali, mas eu acho que sim. Enfim. Bom. A fluvoxamina é mais intenso por causa dessa potência no bloqueio de 1 a 2, né? É bem mais potente. Mas, às vezes, a gente usa 25. Eu tenho uns 2 ou 3 pacientes no consultório que têm esquizotoque e eles usam a combinação. Mas é tudo dose baixinha de fluvoxamina. Eu sempre acho que essa questão das interações, ela tem a ver muito com a questão do índice terapêutico das drogas, em que vai se aumentar ou diminuir o nível terapêutico. Por isso que eu digo assim, a questão da significância disso, quando eu falo, não é que a gente não tem que saber, é que tu precisa sempre ter noção do qual é a magnitude clínica, isso depende muito do índice terapêutico de uma droga. E isso é muito Teoricamente, individual, na né? psiquiatria, a droga mais perigosa é o lítio, certo? Que é de menor índice terapêutico. É o índice Tu de... pode usar lá uma dose desse tamanho. Agora, cara, se começar a convulsionar com a clozapina, não precisa, né? Ou se tu faz enfim, ou faz uma coisa cardiológica. Então, acho que tem que poder cuidar dessas coisas. O lítio é a medicação que tem o índice terapêutico mais próximo do índice de letalidade. Ou não, o Em índice relação à terapêutico dosagem. o índice terapêutico já é, né? É muito próximo os dois. É não, bom quando é muito, por exemplo... Não, o índice terapêutico já é essa definição, né? Então, o É índice terapêutico... efetividade sobre segurança. Isso, exatamente. Então, por isso que eu disse que ele é baixo. O índice terapêutico é baixo, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que a dose tóxica é muito próxima da dose efetiva. A dose efetiva é a dose tóxica. Isso que eu quis dizer. Isso que ele quer dizer. Esse é o conceito farmacocinético de índice terapêutico. A dose tóxica, a dose letal é próxima da dose... Dose efetiva sobre dose tóxica. É uma fração, é uma razão. Assim. Perfeito.
Então, o lítio, mais essas interações são complexas. Às vezes o ideal é evitar, né? Se a gente puder evitar essa interação, melhor. Mas, eventualmente, se vocês forem mais corajosos, quiserem aumentar a disponibilidade sérica de clozapina, sem aumentar a dose, por uma questão, às vezes, até de efeito colateral, muitas vezes, né? Às vezes dá para dar uma dose baixinha de Luvox. Lembrem, toda interação pode ser usada a nosso favor. A gente tem que saber o que a gente está fazendo e monitorar lá o hemograma, tal, para não estar causando uma granulocitose, alguma coisa do gênero, né? Mas dá para fazer. Pois é, mas daí se tu dá fluvoxamina, né, e com uma dose baixa da clozapina, ele vai aumentar o nível sérico, né, e não vai aumentar os efeitos adversos também, e até ter dos dois? Não necessariamente. Não. Às vezes... Eu tenho pacientes usando essa interação também. Eu vou As... monitorando. É que às vezes os efeitos colaterais não são necessariamente pela clozapina, mas pelos veículos todos que vêm junto, no cloridrato de clozapina, fumarato de não sei das quantas, e tem outros veículos que às vezes são eles que causam efeito colateral, e não necessariamente a clozapina em si, né? Mas é uma possibilidade. Acho que o hashtag fica a dica aqui às vezes a interação está a nosso favor. Não tenham medo de interações. Nós, como psiquiatras, não podemos ter medo dessas interações aí. A gente só tem que monitorar e usar a nosso favor, né? Sim. Tá com medo, não usa, mas... Mas também interage com a amitriptilina e com a imipramina. Isso, mas é uma inibição mais seletiva, né? Porque elas são metabolizadas via 1A2 e 3A4. Então, vai aumentar, tem maior chance de causar toxicidade, mas é de forma seletiva, né? Então, é uma inibição um pouco menor. A clozapina é a única que está na bula, eu acho, da fluvoxamina, e a fluvoxamina é a única que está na bula da clozapina, para não usar concomitantemente. Mas também tinha uma interação com a gomelatina, né, da fluvoxamina. Isso mesmo. Eu fico em dúvida, assim, da questão da clozapina. Eu realmente não sei se a granulocitose, ela é tão dose dependente. Eu acho que tem as outras parefeitos da clozapina, que é convulsão, que é sedação demais. E são esses parefeitos que a gente vai olhar, entende? Porque eu acho que a granulocitose, ela não é dose dependente, ou pelo menos não é claramente só dose dependente. Então, nós estamos falando de outros parefeitos. A gente fica cuidando dos outros parefeitos, entende? Se tu começa a convulsionar, é dose dependente. A convulsão é acima de 500, é dose dependente, por exemplo. Então, se o cara com 100 miligramas está convulsionando, significa, sei lá, que só aumentou o nível demais da clozapina, por exemplo, né? Ou fica sedado demais, ou fica com salivação jamais do que eles já salivam normalmente, sei lá, aí tu tem que saber o parefeito da medicação, né? No final tem um caso relacionado com essas duas medicações, se não me engano, e daí fala da cialorreia, se não estou enganada, tá, mas depois a gente vê. Então, em relação às quinolonas, então, quase todas são conhecidas por inibir o 1A2 até um certo ponto, e as mais potentes incluem a ciprofloxacina, a enoxacina, lomifloxacina e ofloxacina. E daí ele fala, né, atenção para o potente efeito inibidor da cipro com a clozapina, né, mas que ainda é menor do que com a fluvoxamina. Hormônios, então os contraceptivos orais contendo estrogênio e terapia de reposição hormonal, eles inibem moderadamente 1A2 e podem diminuir a depuração dos substratos 1A2, como a cafeína, a clozapina, a clor e a tacrina. E essa inibição, embora seja moderada, pode resultar em toxicidade para os medicamentos com janelas terapêuticas estreitas, né? Então, sempre dando destaque para a clozapina. E a clorpromazina, eu fiquei pensando, né? Eu imagino que ela pode até aumentar a sedação, né? Quem usa, por exemplo, um contraceptivo oral e toma uma dose de clorpromazina, a gente vê às vezes assim que toma 25 miligramas e derruba, assim, é demais aquela dose, né? Talvez tenha a ver com essa interação. Então, há drogas que induzem, então, a atividade 1A2, sim, né? Ela pode também ser induzida por medicamentos, componentes dietéticos e fatores ambientais. Então, se induz, diminui a concentração da substância. Então, alguns indutores, a carba, o esomeprazol, o lanzoprazol, omeprazol, rifampicina, ritonavir, aí comidas, que daí eu vou falar um pouquinho depois, e tem, por exemplo, o tabagismo, né, a doença hepática crônica também.
Aí do tabagismo. Então, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes na fumaça do cigarro, e daí o livro inclui a maconha também, são um dos indutores mais conhecidos do 1 a 2, e a relevância clínica disso, ela foi estudada em relação ao tabagismo durante a terapia antipsicótica. Então, ao fumar, a indução 1 a 2 aumenta a depuração metabólica dos substratos 1 a 2, como a clozapina e a olanzapina, precisando, então, de doses mais altas para atingir uma terapia eficaz. Então, se a pessoa fuma, né, precisa de doses maiores da medicação, porque a enzima já está induzida pelo cigarro. A cessação do tabagismo, ela resulta na diminuição da atividade de 1 a 2 ao longo de várias semanas. Isso, não é de um dia para o outro, devido à remoção da indução. Então, durante esse período, o nível plasmático de qualquer substrato 1 a 2 no estado estacionário, né, estável, assim, provavelmente vai aumentar, e deve ser monitorado o nível sérico das drogas com índices terapêuticos estreitos, como a clozapina e a teofilina. Os pacientes devem ser alertados sobre alterações nesses hábitos de fumar, enquanto usam substratos 1 a 2, como a clozapina, a teofilina, e daí, no nosso caso, a olanzapina, né? Então, a gente não costuma falar, a gente só diz assim, ai, não, que seria bom, né, parar de fumar e tal. De repente, eles param, eles não falam pra gente, né, e a gente nem se liga disso, né, que pode ser prejudicial até para o paciente. A carbamazepina, ele é um indutor de amplo espectro, né, do P450, incluindo 1 a 2. Diminui significativamente as concentrações plasmáticas da risperidona e do seu metabólito ativo, que também é substrato de 1 a 2. Pela indução do 1 a 2, também pode diminuir as concentrações plasmáticas de olanzapina, clozapina, ziprasidona, haloperidol, zuclopentixol, flupentixol e possivelmente da clorpromazina e da flufenazina. Então, a carba, muitas interações, né? Eu não entendi uma coisa, por exemplo, se o cigarro reduz as concentrações de olanzapina e clozapina, por que não faz o mesmo com a risperidona, já que é o mesmo substrato? Boa pergunta. Acho que é dos estudos mesmo. Talvez não tenha evidência só, mas eu acho que acontece também. Talvez não tenha evidência, mas o racional está certo. Acho que deve acontecer a mesma coisa. Inclusive, se vocês forem frequentar hospitais psiquiátricos mais antigos, assim, vocês vão ver que pacientes crônicos, esquizofrênicos, residentes lá, por exemplo, de São Pedro, cara, eles fumam cigarro o dia inteiro, porque muitos deles fazem aldol, né? O aldol injetável, depô e tal, e eles passam fumando o dia inteiro, provavelmente para reduzir um pouco o efeito colateral do aldol, alguma coisa do gênero, né? O próprio efeito chumbante, assim, do antipsicótico, né? Então, provavelmente isso acontece também com a risperidona, deve acontecer também com o haloperidol e com qualquer outro antipsicótico, que tem a metabolização em 1 a 2, né? O que acontece é que às vezes vai ser uma coisa mais seletiva, 1 a 2, e às vezes tem vários que vão metabolizar, né? Acho que talvez tenha a ver com isso também. Cada medicação tem um local, né? Ou vários. Como a gente não tem um nível sérico ou janela terapêutica para essas drogas, entendeu? De novo, eu acho que é importante a gente saber disso, mas, de novo, a monitorização é clínica. Qual é o tanto de nível sério que vai ser clinicamente significativo se eu baixar ou aumentar? De novo, porque senão, realmente, daí não dá para fumar, né? Eles não deviam fumar por outras coisas. Mas eu acho que a gente precisa saber dessas coisas, mas a gente precisa saber o que possa acontecer. Pode acontecer que tu não tenha efeito terapêutico, por exemplo, né? Aí, em vez de, talvez, vai pensar em trocar, bom, talvez não é que esse antipsicótico não está funcionando, é que a dose que eu estou usando eu pensaria que era X e não é. E, assim, a questão de substrato enzima, também não sei, tudo isso é in vitro, né? O quanto, se um é mais ou menos substrato da enzima, né? Enfim, se aquele é muito mais ou menos, talvez a gente não tenha isso tão claro. E a evidência é tudo relato de caso, né, pessoal? Vamos lá, a evidência é isso. Não é evidência, é o primeiro lá da base da pirâmide. Então, é super importante a gente saber disso, mas, de novo, é importante a gente saber a farmacologia dos fármacos, porque senão o laboratório sempre vai pegar um mais puro, mas eventualmente tem outras coisas dirty ali que são importantes e que não vai ter, entendeu? Então, de novo, a gente tem que saber o quanto isso atrapalha ou não.
né? Assim, quanto realmente não está sendo efetivo, bom, o Aldol não está sendo efetivo, a olanzapina, bom, é porque fuma, quem sabe a dose não esteja assim. Agora, nós vamos ir aumentando a dose até quanto? Não vai ter isso em bula nenhuma, porque ninguém sabe dizer isso. Nem o cara que escreveu isso aqui, porque tudo isso é in vitro. Então não tem um ajuste para isso. Por isso que eu sempre acho essa coisa meio assim, tá, fala aí se eu faço o quê com a história? Até porque não tem uma coisa regulada, não tem ajuste de dose para isso, para aquilo. Não tem como, né, Ana Luísa? Porque assim, ó, pelo que a própria Thaís colocou, a gente tem mais de 20 polimorfismos genéticos para 1 a 2. Então, cara, cada um vai ter a sua velocidade de metabolismo, sua capacidade de metabolizar individual. É por isso que eu entendo que esse não pode ser um mote para vender mais um ou aquilo ou aquele outro, entende? Sim. Porque é muito simplista o raciocínio, entende? Claro que a gente precisa ter toda essa coisa, e precisa olhar, porque nós vamos decorar isso aí, né? Entende? Mas não pode ser um mote para pensar, porque é tão mais complexo que isso não pode dizer. Senão a gente, sei lá, vai, quando está fumando, aumentar já só de início todas as doses de antipsicótico. Ponto. Né? E não tem isso, claro. Que não tem que fumar, né? Mas eu tô dizendo. Não, então é só essa ideia, mas acho claro que a gente tem que ter essa noção, né? Eu acho que é para ter a noção, para a gente saber que pode ter alguma interação e daqui a pouco, se a gente vê na clínica, a gente saber de onde vem, né? Agora, essa ideia que os caras fumavam para diminuir o efeito neuroléptico do antipsicótico é uma ideia de pesquisa do Igor bem interessante. Eu não sei, eu tenho noção que o esquizofrênico tem alta taxa de tabagismo associado. Se isso foi antes ou depois dos antipsicóticos, eu não sei. Agora, essa é uma hipótese, doutor Igor, interessante. Surgiram... o cigarro surgiu bem antes dos antipsicóticos. O cigarro surgiu antes, os esquizofrênicos já fumavam antes, eles fumam mais. Nossa, os dedos chegam a ser manchados. Inclusive. Agora, se eles fumam mais porque eles eram mais sonorizados, se eles fumam mais porque, enfim, agora a hipótese do Dr. Igor é que eles fumariam para diminuir o efeito antipsicótico. Aí não sei, é uma coisa para testar. Mas teria uma hipótese que eles fumariam mais também para ter mais dopamina, não é? Pois é, não sei, eu estou só olhando isso. É uma outra hipótese, eu só achei interessante pensar. Eu lembro da gente ter lido alguma coisa sobre diminuição dos sintomas negativos com... Eles procuram o tabagismo para diminuir sintomas negativos, algo assim. Positivos, eu acho que era. Não, acho que são os negativos. Bom. Negativos, como se fosse um ativador, assim, como se fosse Exato, um ativador. É uma hipótese, né? Não sei se de fato é, mas que eles têm uma associação com o tabagismo, tem. Com maconha e com tabagismo, né? Assim, agora, a hipótese do Igor aí foi uma outra, que eles fumam para... Já estão muito chapadão. É para destravar. Não sei. Mas a olanzapina não trava. Os pacientes com Parkinson também fumam mais, não? Acho que não. Pois é. Daí já, a minha teoria já vai para o beleléu, né? Mas vale pensar. São interessantes as ideias. Enfim. Fala, Cris. O Cristiano ia falar. Eu estou com vocês. Obrigada, gente. Depois eu assisto a tua aula, eu vou dar aula. Vai lá. O Cristiano queria falar? Não? Abriu? Eu achei que ele tinha aberto o microfone. Vamos adiante, então, Thaís. Tá legal, tá dando discussão aqui. Então, em relação aos alimentos e o estilo de vida, né? Então, ele fala consumo diário, né? Como o Igor ressaltou antes, né? De vegetais crucíferos, que são como o couve de Bruxelas, brócolis, repolho, e alimentos, ele colocava grelhados no carvão, né? Que seriam as carnes bem passadas, que pode resultar em indução 1 a 2 significativa. E, olha só, exercícios pesados também podem induzir a atividade de 1 a 2 na mesma magnitude que fumar pesado, embora o mecanismo permaneça pouco claro. Olha que legal isso. Induzir... não sei se... É ruim, não sei. Depende. Né? Depende do que eu quero. Né? Exercício pesado é tipo crossfit, essas coisas assim. Então, ele não delimitava, né, o que seria, porque também eu acho que isso é uma coisa meio subjetiva, né? Porque para mim o exercício pesado pode ser uma coisa, para o João não. Sim, claro. Óbvio. Vai, porque... Oi? Porque eu não. Porque tu é atleta. Porque tu é bem mais resistente que eu sou uma sedentária. Então, eu tenho 3 casinhos agora, tá? Vamos lá. Mulher caucasiana, 35 anos, com histórico de múltiplas hospitalizações psiquiátricas, tinha depressão grave e psicose que não respondiam a vários tratamentos, incluindo ECT.
A dose da fluvoxamina chegou a 300 miligramas ao dia, com benefício mínimo. Sintomas psicóticos começaram a predominar e clozapina foi titulada até 200 miligramas ao dia ao longo de várias semanas. A paciente começou a se queixar de tontura e apresentou leve hipotensão. Seu nível sérico de clozapina era 1950 e um confirmatório revelou um nível de 2040, bem acima do normal. A fluvoxamina foi descontinuada enquanto os níveis de clozapina eram monitorados de perto. 3 dias após a interrupção da terapia com fluvoxamina, o nível de clozapina diminuiu para 693 e no 5º dia após a interrupção, o nível era de 175. Os efeitos colaterais, então, desapareceram. E Então, será que ela melhorou do quadro? Pois é. Pois é. Diminuiu o efeito colateral, entendo, mas será que ela melhorou da psicose, né? Aí não sabemos, não temos essa informação, mas enfim. Então, o que aconteceu, né? A inibição de 1 a 2. Então, a fluvoxamina inibe várias enzimas P450, incluindo 1 a 2, 2C9 e 2C19. Também inibe de forma moderada o 3 a 4. A clozapina é metabolizada por 1 a 2, com uma leve contribuição do 3 a 4 e 2D6. Então, o caso ilustra essa rapidez com que a inibição pode ser revertida, né? Em vários dias. Então, até o 5º dia já estava bem tranquilo, né? 175 o nível. Quando o tratamento com o inibidor, então, foi interrompido. Então, sempre para lembrar, né? Se inibe 1 a 2, aumenta a concentração. Eu coloquei várias vezes porque para eu entender e fixar também na minha cabeça isso. A gente chama de método jesuítico de aprendizado. O padre repete tanto que o índio aprende a rezar. Olha funciona? Aí, ó. Funciona. Então, eu estou aplicando um método jesuítico de aprendizado para vocês. Isso já é evidenciado, né, pela neurociência moderna, mas os jesuítas já sabiam disso, na época das missões. Doutor, outra dúvida que eu tive aqui, né? Fala, João. Da mesma forma que fluvoxamina pode aumentar os níveis séricos de clozapina pela inibição, também poderia ocorrer com a olanzapina, né? Se você usar a fluvoxamina. Qualquer outra medicação, com a clozapina, que parece que a potência é maior, né? Maior. Mas, que é mais fatal, né? Tipo, é mais efeito perigoso. Mas com qualquer outro antipsicótico, né? Eu acabei de colocar aqui aqui no Medscape, e a fluvoxamina aumenta os níveis séricos de olanzapina. Então, acontece. Pode botar aí que vai dar de risperidona também, e vice-versa, tem a impressão. Tanto que é um dos sinergismos mais preconizados para toque refratário, né? Risperidona, olanzapina são as duas mais preconizadas. A clozapina até a gente não usa muito para toque, porque até pode causar sintomas obsessivo-compulsivos. Mas de evidência na literatura, acho que os dois antipsicóticos atípicos com mais evidência de potencializar inibidores seletivos, e além disso adiciona efeito dopaminérgico, risperidona e olanzapina, nessa ordem, justamente, provavelmente, por causa muito dessa interação em 1 a 2, né? Vamos lá, Thaís. Algum comentário do primeiro caso? O caso um pouco mais clássico ali, né, de fluvoxamina com clozapina, né? Isso pode ser questão de concurso, né, Cristiano? Né, dessa interação das duas medicações, por que a pessoa não usa? É uma questão interessante para concurso público. Só aquela parte onde o João perguntou da risperidona, que a risperidona é mais 2D6 metabolismo. Tem um pouquinho de 1 a 2. Ela é bem mais 2D6. É que a fluvoxamina pega 2D6 também, né? Moderadamente. Então não fica uma coisa tão hard assim quanto com a clozapina, né? Legal. Vamos adiante, Thaís. Segundo caso. Um homem caucasiano de 48 anos com esquizofrenia foi tratado efetivamente com a clozapina 500 miligramas ao dia. Ele era fumante de longa data e parou de fumar espontaneamente 2 anos após a estabilização da dose da clozapina. Várias semanas após a cessação do tabagismo, o paciente queixou-se de efeitos colaterais, incluindo sedação e constipação. O nível sérico de clozapina encontrado foi 700, quase o dobro dos níveis de quando o paciente estava fumando. Então, a indução do 1 a 2 diminui a concentração sérica.
Então, a principal enzima P450 envolvida no metabolismo da clozapina é o 1A2, embora o 3A4 e o 2A6 também estejam envolvidos, e fumar induz o 1A2. Então, quando o fumo é interrompido, a atividade de 1A2 retorna ao normal após 3 a 6 semanas, então o nível da clozapina aumenta várias semanas após a cessação do tabagismo. Vejam como é uma coisa importante. Sabe que eu estava pensando numa coisa? Se a gente juntasse, né, Cristiano, todas essas aulinhas que a gente está tendo agora com o pessoal, esses seminários aqui de interação, dava para a gente fazer tipo um questionário, um protocolo de investigação de potenciais interações, né, e fatores de confusão da interação farmacológica, para a gente pensar em não resposta a tratamento, né. Então, assim, você come brócolis diariamente, couve de Bruxelas, como sei nem que bicho é esse, mas toma pomelo, toma tal remédio, fazer todo um checklist para tentar entender por que as pessoas não melhoram. Podia fazer um protocolinho de investigação de não resposta a tratamento psiquiátrico. Igor, aquela couve de Bruxelas é que parece um repolho bem pequenininho. Vou procurar no Google aqui. Que eles vendem assim como se fosse conservas, assim, mas é como um repolho pequeno. A gente come muito lá, são bolinhas mesmo. Ah, é verdade. Não em conserva, são... Tem em conserva também, mas a gente come mais o natural, assim. Sim, é bem pequenininho, é verdade. Sim, bem pequenino. Puxa. Acho que eu até já comi esse tareco aí. Aqui nunca vi. Boa. Então seria legal se a gente conseguisse agrupar, né, de tudo que a gente está lendo, assim, agora eu estou passando tipo um scanner na minha cabeça, poxa, eu tenho que perguntar se o cara fuma, se o cara toma café, quanto que ele toma de café, se ele come couve de Bruxelas, se ele toma pomelo, né? Se pegar só as questões alimentares não farmacológicas, a gente tem um protocolinho bem interessante para ver não resposta a tratamento de alguns pacientes, né? Podia fazer montar uma proposta de um questionário desse, escanear os nossos pacientes lá do ambulatório do HPV, já ia dar pano para manga. Não me lembro de ter visto isso em algum outro lugar, mas me deu essa ideia. Estou sempre tendo ideias, tá, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem roubar as ideias. Você sabe que ideias não tem patente, né? Ideias não tem royalties. Então, é de vocês. Terceiro caso. Então, o terceiro é, após vários ensaios com outros antipsicóticos ao longo de muitos anos, uma mulher caucasiana de 64 anos com esquizofrenia respondeu à clozapina. Sua condição era estável quando ela recebia 125 miligramas 2 vezes ao dia. Não foram obtidas as medições basais dos níveis. O médico de cuidados primários começou a ciprofloxacina, 500 miligramas 2 vezes ao dia para infecção urinária, e perto do final do curso desses 10 dias de tratamento com antibiótico, a paciente estava letárgica e com cialorreia abundante. Seu psiquiatra verificou os níveis séricos da clozapina e da norclozapina, que eram 1.043 e 432, respectivamente, indicando toxicidade leve a moderada. A terapia com clozapina foi temporariamente descontinuada, sendo reiniciada logo após a conclusão do tratamento com cipro. Então, o que aconteceu? Inibição de 1A2. A cipro é um antibiótico que inibe de forma potente o 1A2, e a clozapina é preferencialmente metabolizada por essa via, em seu componente ativo, que é a norclozapina. E neste caso, como o nível sérico de base da clozapina não estava disponível, não se pode provar que essa interação ocorreu. No entanto, a proporção relativamente alta da clozapina para a norclozapina, que eles fazem a proporção, então 2,4 para 1, sugere que 1A2 foi inibido. Então, como isso é importante, eu fiquei pensando assim, né, porque às vezes os pacientes começam um tratamento, tratando uma infecção urinária, e até a gente às vezes começa, veio com uma urocultura, né, e começa uma cipro, a gente nem se dá conta disso. Acho que são os antibióticos mais comuns para infecção urinária, né, o ciprofloxacina e a norfloxacina, né. Acho que cipro é usado bastante mesmo. Imagina, e a gente como psiquiatra prescreve isso porque os pacientes não têm tanto acesso a outros médicos, mas têm acesso a gente, né? E é uma coisa que a gente domina, assim, relativamente, essas medicações antibióticos mais comuns, assim, e daqui a pouco a gente nem se liga, né? Esses tempos uma paciente está morando em Floripa, veio passar o Dia dos Namorados agora com um namorado em Gramado, e me pediu,
doutor Igor, tô com uma infecção urinária, o senhor pode prescrever o ciprofloxacino que eu costumo usar, não sei o quê. Prescrevi e nem me liguei no que mais que ela poderia estar tomando. Ou seja, é uma coisa que acontece no dia a dia da gente, que os pacientes têm muito acesso a gente, agora eles sabem que a gente tem receituário do Cremes, né? A gente pode mandar aonde eles estiverem, né? E aí eles pedem, eu também não tinha ficha na mão para saber o que a paciente está usando, né? Mas é uma coisa que a gente tem que, cara, o nosso cérebro, o nosso radar tem que estar muito ligado. A gente tem que estar sempre pensando o que a gente pode estar proporcionando para o paciente, né? Até acho que infecções urinárias mais banais, mais comuns, acho que o tempo de uso dos antibióticos é relativamente curto. Eu não sei se chega a dar tempo do cara, mas pode, né? Se é uma pessoa que é um pouco mais sensível a antibióticos, a gente sabe que tem pessoas que são extremamente sensíveis. Daqui a pouco, além de ter o efeito do antibiótico, ainda vai ter da clozapina ou de outra medicação que está sendo metabolizada pelo 1A2, né? Olhem como isso é corriqueiro e importante. Legal. Cristiano, queres comentar alguma coisa? Acho que deixa eu ver aqui. A questão das quinolonas, acho que também tem aquela questão de intervalo QT. Se eu não me engano, também como os macrolídeos, acho que as quinolonas também têm isso de aumento de intervalo QT. Quer dizer que se o cara já tem algum tipo de arritmia, alguma questão cardíaca, é um cuidado a mais que a gente tem que ter, né? E aí vem aquela recomendação busneliana, vocês não conheceram o Busnello, o Cristiano conheceu, de que, cara, paciente psiquiátrico pede eletrocardiograma. Mas eu não tenho nada do ponto de vista... Pede, porque em algum momento tu vai ter que documentar que ele não tinha nada. E se ele já tinha e não sabia, né? O Dr. Busnello achava que o psiquiatra tinha que ser um dos especialistas que mais tinha que pedir exame. Ele acha que tinha que ter eletrocardiograma de rotina, eletroencefalograma de rotina, de preferência imagem, neuroimagem de rotina, porque se o caso é banal, beleza, pediu o exame demais. Mas e se o caso não é banal? E eu não sei se vocês estão percebendo, mas os casos que estão chegando para os psiquiatras não estão mais sendo casos fáceis, não estão mais sendo casos banaizinhos. Os casos estão cada vez mais complexos, né? Porque os casos fáceis, os psicólogos atendem, o clínico geral atende, o cardio, o gineco, o dermato, e quando eles não conseguem resolver, acaba vindo para a gente. E aí, nesse sentido, eu acho que o Cristiano está coberto de razão. Cuidar dessas arritmias, especialmente o espaçamento do QT, é talvez nosso papel enquanto prescritores, né? Vejam que tem enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta querendo autorização para prescrever fármacos, né? Não tem como. A gente já erra um monte nisso, imagina o cara que não teve 1/10 da formação que a gente tem, né? É quase impossível. Vai dar encrenca. Então, é por isso que não tem como o Conselho Federal de Medicina liberar para que outros profissionais prescrevam. Veja como é complexo. Eu convidei uma infectologista para falar para a gente sobre HIV e psiquiatria e tal, acho que ela vai falar em agosto, e ela gostou muito do convite, para dizer, vai ser legal de falar, porque a interação do psicofármaco de vocês com meus antirretrovirais é um verdadeiro inferno para a gente na Infecto, né? Legal, vamos ampliar esse debate aí, né? Mas bem legal. Gostei muito da tua apresentação, Thais. Didática. Obrigada, doutor. Eu só tenho que lembrar como é que a gente para de gravar agora. Aqui, achei. Depois, quando chegar o videozinho,